Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rochirola. Dia 11 de setembro. Um coração novo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Livro de Salmos, capítulo 51, versículos 10 e 11. Na história, existiram vários homens e mulheres notáveis que deixaram sua marca. O legado deles se perpetuou por gerações e inspira as pessoas a seguirem seu exemplo. Todavia, por mais heróicas que sejam todas essas pessoas, foram imperfeitas em sua caminhada, e por mais altruístas e virtuosas que sejam, em decorrência de sua natureza humana, também cometeram erros ao longo de sua jornada. Davi, um homem que amava ao Senhor, sendo rei segundo o coração de Deus, não conseguiu viver uma vida livre de pecado, mas não é por isso que devemos nos conformar e aceitar passivamente a nossa inclinação involuntária ao erro, a exemplo de Davi, que no Salmo 51 expressa seu arrependimento e busca redimir-se de suas iniquidades a fim de restaurar sua intimidade com o Pai. Desse modo, precisamos examinar diariamente o nosso coração, bem como as nossas ações, pois, se olharmos apenas para nós mesmos, não encontraremos esperança. Contudo, a nos inspirarmos em Jesus, vemos esperança e vida, pois Ele é singular. Toda a sua história de vida aqui na Terra é sobrenatural e única. Ninguém foi ou é como Jesus em seu nascimento, em sua vida, muito menos em seu sofrimento. Ninguém se assemelha a Ele, pois tudo o que Ele viveu não foi para si, mas em nosso favor. Então, jamais encontraremos maior inspiração para a vida do que em Jesus. Se até esta leitura a sua percepção acerca de Cristo era de que o Senhor espera perfeição de você, tranquilize o seu coração, pois não é nada disso, pois nele somos restaurados e renovados à condição de filhos, por meio da graça e da misericórdia do Pai, para uma vida plena. Frase do dia: uma vida feliz é o resultado de um coração ardente de amor por Jesus. Leitura bíblica. Livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Palavra-chave: amor. 1 Timóteo, capítulo 3. Os bispos. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe de sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Os diáconos. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro, devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo.
O diácono deve ser somente uma pessoa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo, a verdade revelada de Deus. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo, mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Se você tem gostado do conteúdo deste canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!